Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento: Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Olá, boa noite. No J2 de hoje, a despedida do tocantinense vítima do rompimento da barragem Brumadinho. E a insegurança de moradores que vivem perto dessas estruturas aqui no estado. A preocupação e os riscos com a instabilidade dos barramentos, o sucateamento das comportas no maior sistema de irrigação inundada do país, o projeto Rio Formoso. O descaso nas rodovias estaduais, buracos tomam conta de um dos principais trechos para escoamento de grãos. E não é buraquinho pequeno não, é buraco grande mesmo. E o sobe e desce do preço da gasolina. Em Araguaína, por exemplo, a redução chegou a 12%. Mas será que isso tem feito a diferença no orçamento do consumidor? A edição dessa quarta-feira começa agora. O corpo do tocantinense morto no rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, está sendo velado em Filadélfia, no norte do estado. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o Mike Araújo. Boa noite, Mike. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. O corpo chegou a Filadélfia, aqui no norte do Tocantins, no final da tarde. Na casa onde a família de Anderson mora, dezenas de pessoas já aguardavam esse momento. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. A cidade de 8.000 habitantes, nela, Anderson é bem conhecido. Apesar de morar desde 2002 lá em Minas Gerais, ele sempre visitava a família no Tocantins. O corpo havia chegado em Palmas hoje pela manhã e de lá chegou em um avião comercial com despesas pagas pela Vale e de lá seguiu para o norte do Tocantins em um carro de funerária. O velório, segundo a família, vai ocorrer amanhã. O velório ocorre até amanhã às 7 horas da manhã, horário do enterro. 6 dias após essa tragédia, ele será enterrado. Obrigada, Mike, pelas informações. Muito triste essa história. E uma vistoria do Naturatins apontou que no estado, 4 barragens estão com estruturas comprometidas. Elas ficam na região sul do estado e fazem parte do projeto do Rio Formoso, maior sistema de irrigação inundada do país. A liberação da água nos vertedouros, que regulam o nível do reservatório, está prejudicada. 14 comportas estão com as engrenagens quebradas. Apenas 2 seguem em operação. Esses técnicos trabalham para recuperar uma das peças. Não encontra para comprar outra peça dessa, nem para fazer também, não é fácil. E então, as outras todas já foram danificadas, são poucas, e a gente precisa, para no caso de uma emergência, ter condição da gente abrir as comportas, dar vazão para evitar problema. O reservatório tem capacidade para armazenar 340 milhões de metros cúbicos de água. Por medida de segurança, a barragem do Taboca, em Formoso do Araguaia, no sul do estado, opera na capacidade mínima, 3 metros. Foi planejada para 12 metros. Os taludes, como são chamadas essas enormes barreiras de terra para a contenção da água, estão tomados por infiltrações e erosões. O produtor rural, que há 10 anos usa a água do reservatório para a criação de peixes, se preocupa. Ele mora em uma das dezenas de vilas localizadas abaixo da barragem. Durmo pouco pensando, não só em mim, como nas pessoas por baixo do conhecimento que eu tenho. Nunca fizeram serviços que pudesse ficar garantido para essa população. O reservatório Taboca abastece mais 3 barragens que fornecem água para lavouras, rebanhos, comunidades ribeirinhas e cooperativas agrícolas que exploram o projeto de irrigação Rio Formoso, o maior no país a utilizar sistema de irrigação do tipo inundação e subirrigação. O Tocantins tem 680 barragens registradas pelo Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins. 143 delas passaram por uma vistoria para classificação quanto ao risco de danos. 4 delas encontram-se com a estrutura em alto grau de deterioração. Uma delas fica em Darcinópolis, já as outras 3 estão aqui. Fazem parte do sistema de irrigação inundada do projeto Rio Formoso.
Construído há 38 anos, o projeto opera atualmente com metade da capacidade máxima por causa da instabilidade das barragens. Tinha que ter uma manutenção, né? Não era? Eu acho que tinha que ter uma manutenção mais adequada, porque do jeito que está. Há 2 anos, a Agência Nacional de Águas fez um alerta sobre o risco de rompimento das barragens. Em um relatório, apontou fragilidade em 45 estruturas. Esse agricultor da região conhece de perto os problemas. Se eles não tomar providência na barragem aqui, na barragem Taboca 1, no Columbi 1, 2 e o 3, vai tomar um prejuízo muito grande e eu acho que vai ficar na história. Muitas vidas de pessoas, de animal, natureza, vai tudo de água abaixo. Pois é, Silvana, a Secretaria do Orçamento e Planejamento informou que fez um termo de compromisso com o Ministério da Integração Nacional para a revitalização do projeto Rio Formoso, no valor de mais de 116 milhões de reais. E em 2017, iniciou a licitação para as obras e está em fase de análise dos recursos administrativos. Enquanto o processo não é concluído, foram estabelecidas medidas preventivas para diminuir os riscos de segurança das barragens. O monitoramento é feito através da leitura diária das réguas de níveis instaladas em cada barragem. O Ministério da Integração Nacional foi procurado e informou que a nova equipe de governo está analisando o projeto de revitalização dos barramentos. E em Estância, no sul do estado, a unidade de saúde é inaugurada, mas continua de portas fechadas. Na região sul do estado, em Crixás do Tocantins, a UPA inaugurada há quase 7 anos nunca funcionou. Sem a unidade, os pacientes são atendidos no postinho e muitas vezes precisam viajar para outras cidades. O prédio no centro de Crixás do Tocantins continua fechado. O lugar construído para sediar a UPA nunca funcionou. A obra, que custou quase R$1 milhão, está abandonada. Do lado de fora, paredes com infiltrações, portas estragadas, iluminação quebrada. Na parte de dentro, espaços vazios. A unidade de saúde foi inaugurada em 2012. Na época, foi equipada com climatizadores, aparelhos clínicos e de informática, macas e cadeiras de rodas. Para oferecer energia 24 horas sem interrupções, foi instalado aqui na UPA esse moderno gerador elétrico. O equipamento opera em modo reserva ou em casos em que haja um apagão. Ele segue em operação e é a única coisa que funciona por aqui. A UPA foi construída para prestar atendimento intermediário entre postinhos e hospitais, com funcionamento em horário integral, inclusive feriados e fins de semana. Mas sem hospital, os pacientes de Crixás do Tocantins e de mais 4 municípios da região contam apenas com um único posto de saúde da cidade. Esta unidade básica funciona 24 horas, fazendo a demanda a tempo integral, com a minha presença, de tudo o que aconteça na região, de consultas, emergências, etc. Para atender a toda a população, o posto de saúde passou a funcionar 24 horas, mas não faz exames médicos, cirurgias e nem internação. Era bom que a UPA abrisse, né, porque lá é maior, tem mais espaço. Também, assim, o prédio não seria abandonado, né? E a gente ia aproveitar bastante ali. A avó da Leila, de 78 anos, precisou de um raio-x. Teve que ser transferida para um hospital a mais de 50 quilômetros. A gente foi para Grupi, né? Bateu um raio-x e ela está com problema no joelho. Aí a gente trouxe ela aqui hoje para tomar uma injeção, para tirar a dor. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Crixás informou que a UPA se tornará uma unidade de saúde básica e sala de estabilização. A mudança é por causa da falta de recursos do município e de interesse dos gestores de cidades vizinhas. A Secretaria disse que está preparando os documentos exigidos pela portaria do governo federal que permite essa alteração e que até junho serão enviados. Em instantes, motoristas sofrem prejuízos com buracos em uma das principais rodovias de escoamento de grãos do estado.
Esta semana nós mostramos aqui os prejuízos aos motoristas causados pelos buracos da TO 030, a rodovia que liga Palmas à região leste do estado. Hoje a nossa equipe percorreu outro trecho que também está em péssimas condições. É buraco para todo lado. O motorista precisa trafegar na contramão para tentar escapar e nem sempre consegue. O eixo da roda do caminhão do Diego quebrou por causa desse buracão. Passei no buraco, tava um buraco muito grande, bateu e acabou arrancando a roda. O trecho é entre Porto Nacional e Silvanópolis, na TO 050, região central do estado. São quase 60 quilômetros de perigo, caminho para lugares turísticos como Pindorama e Natividade. A Estrada dos Buracos também é acesso para o Nordeste e Centro-Oeste do país. Nesse ponto aqui não tem como o condutor do veículo escapar do buraco, ó. Tem por todo lado, nos dois sentidos da estrada. E essa situação justamente na principal rodovia para escoamento de grãos da região sudeste do estado. Isso aqui já faz alguns anos está desse jeito. Dificilmente, algum ano eles tampam o buraco, né? Ali atrás tem um caminhão que caiu no buraco, já está encostado, atrapalhando a passagem. E é um prejuízo muito grande, né? O Adilson tem 400 hectares de soja às margens da TO 050. Fica complicado escoar. A estrada tá feia mesmo. E não é buraquinho pequeno, não. É buraco grande mesmo. Em fevereiro de 2018, cansados de esperar, os próprios produtores rurais taparam os buracos. Só que a solução emergencial não durou muito. No último dia do ano passado, a Agência Tocantinense de Transportes e Obras informou por nota que o trecho estava em processo de reintegração com a BR-010, mas enquanto não é finalizado, a AGETO prometeu manutenções que começariam no início de janeiro, mas até agora nada. Estourei 2 pneus de Natividade para Palma, gastei R$1.000 entre pneu e suspensão. O pessoal está revoltado, revoltadíssimo. A AGETO informou que as equipes estão no trecho da TO 050 desde o dia 8 de janeiro, realizando serviços de tapa-buracos. Mas ontem, os trabalhos foram suspensos por causa da manutenção da usina de asfalto. A previsão é de que o processo seja retomado até o final desta semana. E quando o assunto é o preço do combustível, tem também muita reclamação. É que o consumidor ainda não sentiu no bolso a pequena redução nas bombas. Na bomba, números que ganharam mais atenção nos últimos dias, na hora de abastecer. No mês de setembro do ano passado, por exemplo, o litro da gasolina chegou a ser vendido a R$ 5,15 nos principais postos de Araguaína. Agora, o preço está bem diferente na placa. Mas será que essa redução para o consumidor tem realmente feito a diferença no orçamento? Tem que baixar mais. Está muito caro. Uma pesquisa do Procon, realizada em Araguaína, Palmas e Gurupi, mostrou que nos últimos 2 meses a variação do preço da gasolina chegou a mais de 10% nos postos de combustíveis. Semanalmente, o Procon vai aos postos e coleta o preço no início da semana e publica esses preços no site, onde o consumidor poderá acessar e saber onde está sendo praticado o preço mais em conta. A redução feita pela Petrobras nas refinarias ainda no ano passado foi de 15%. Mas essa redução não chegou por completo e tem consumidor incomodado mesmo com a qualidade. Abasteço só com a gasolina aditivada para tentar aumentar um pouquinho a vida útil do motor do carro, porque realmente a gasolina comum aqui, independente de posto, eu sinto muita diferença de outros lugares. Mais dinheiro sobrando. Pelo visto, na hora de abastecer, isso não tem sido tão compensativo assim. A não ser que a receita para economizar seja outra. Se é pertinho, vai a pé. Carro é porque eu moro em Filadélfia, eu estou aqui, mas lá é a pé mesmo. Boa noite, até amanhã.
Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento: Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso.